segue em frente, esperando como uma genuína esposa espera. But when you see a man of God, he's usually out in the alley somewhere, standing on the street or some little building, preaching the unadulterated gospel of Jesus Christ. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. That's the man that God sent. Brother, laying the axe to the root of the tree, preaching the gospel regardless of what people think about it. Stands alone. O homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. What went you out to see? A man with a great education? Certainly not, he had none. He went into the wilderness at the age of 9. He come out at the age of 30. Preaching repentance. Rebuking Pharisees. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não. Ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos. Ele saiu aos 30. Pregando o arrependimento. Repreendendo fariseus. Why did he do it? He couldn't help being what he was. The spirit of Elijah was upon him. He couldn't help because he wore clothes like he did. His nature was that. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. He couldn't help preaching on women running loose. For the spirit of Elijah was on him. He was what he was. He told Herodias. He told her off to the face. He told the people what he thought. Why, he couldn't help it. That was his anointing. He was Elijah. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Then if a man or a woman, your anointing tells on you. Whatever your spirit is, moves you. You're motivated by a spirit. And if the spirit of Jesus Christ is on the Christian, the believer, no wonder he's a peculiar person. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E se o Espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós cremos, Senhor. Nós temos crido na Tua Palavra. O Senhor tem colocado isso nos nossos corações. E é por isso que nós caminhamos com fé, com alegria, Senhor. Embora enfrentando lutas, provas tão duras, o Senhor é quem dá força para cada um de nós. Por isso somos gratos ao Senhor por isto, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para aprimorarmos nossas vidas, ouvir a Tua voz, falarmos contigo e cantar louvores a Ti. Receba, Senhor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino 341, Dó maior, sublime amor. Ao pecador
é bom cantar. 267, saudosa lembrança. Pois és o meu coração.
Vamos ficar de pé para a leitura da Escritura. 1 Samuel 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos dar ênfase ao versículo 4. Que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando. 1 Samuel 3, versículo 1, 2, 3 e 4. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Podeis assentar? Na mensagem Escutando Sua Voz, a partir do parágrafo 4, o profeta diz assim: ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado de Deus. A voz de Deus era uma coisa raríssima, porque as pessoas haviam se afastado de Deus. Ali no Éden, quando Deus criou Eva e Adão, todos os dias Deus descia ao pôr do sol para falar com Adão e Eva. E todos os dias Deus descia ali e tinha companheirismo com Adão e Eva. Porém, por um certo descuido, Eva deu ouvido à voz de Satanás, porque ela se separou de Deus. E no momento em que ela se separou de Deus, Satanás falou no ouvido de Eva. E através daquela voz, Satanás começou a seduzir Eva. E Eva caiu em transgressão por ter dado ouvido à voz de Satanás. Mas por que Satanás falou? Porque ela se separou de Deus. Quando o homem se separa de Deus, quando o homem sai da presença de Deus, Satanás, ele é oportunista. Por isso que Paulo falou em Efésios 4, versículo 27, não des lugar ao diabo. Eva deu lugar e toda a raça humana caiu no cativeiro do pecado, porque ela deu ouvido à voz de Satanás. Essa é a condição que qualquer pessoa irá se encontrar se der ouvido à voz de Satanás. Tinha uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová, falando da Escritura. Tinha um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. E isso é um paralelo exato ao dia de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, ele instruía a seus filhos como tomar a melhor carne da oferta. E chegou a uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância. Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara, porque Eli só falava aquilo que agradava o homem. Eli não estava mais falando daquilo que Deus mandava para ele. Ele queria popularidade, porque havia se afastado de Deus. Os profetas falaram desse dia. Disseram que viria dias quando ensinariam doutrinas de homens
em vez da doutrina de Deus. Já temos visto isto tantas vezes e tem progredido tanto até o ponto em que nesses dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. E é muito estranho ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disto. Satanás em verdade está ocupadíssimo. Satanás está ocupadíssimo. Ele está falando no ouvido da população. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém nesses dias não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor. E também encontrar alguém que diga, o Senhor me falou. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando essa preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo, e resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar, e simplesmente dizem algo como, Senhor, abençoa a mim e minha família e cuide de nós, boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem, bom dia Senhor, guia-nos através do curso desse dia, amém. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Quando o homem fala mais com o homem, ele deixa de falar com Deus. Porém, quanto mais falamos com Deus, falamos menos com os homens. Aleluia! Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Hoje, sendo um dia de feriado, Satanás veio falar a seu ouvido, dizer, por que você não fica em casa descansando? Você está cansado, trabalha, você está nos cultos aos domingos, porque nesse feriado você não deixa para ter uma folga? Porém você não deu ouvido a esta voz, você deu ouvido à voz que falou com a sua alma. A voz do prazer, e tanta gente a está escutando e seguindo-a, onde podem ir e se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem, eu sou cristão, hoje eu li um versículo na Bíblia e Jesus chorou, João 11:35, e ali se encerra o assunto, e se vão ao baile. Porém tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje em dia, que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. O filho pródigo, ele estava tão bem enquanto estava na casa do seu pai, porém ele deu lugar ao diabo. Ele começou a deixar Satanás a falar em seus pensamentos, e a voz da aventura, a voz do dinheiro, a voz da fama começou a penetrar dentro do seu coração. E então ele decide sair da casa de seu pai e se aventurar no mundo. Veja o que a voz de Satanás faz. A princípio, ele ganhou uma certa popularidade, porque tinha dinheiro em seu bolso. Porém, à medida que o seu dinheiro foi se acabando, os seus amigos começaram a se afastar. E ele teve que parar no chiqueiro apacentando porcos. Essa é a situação que uma pessoa irá se encontrar quando ela der ouvido à voz do diabo. Ela perderá a sua identidade, porque a função de Satanás é tirar a sua identidade. O filho pródigo tinha se esquecido
que tinha um pai, que tinha uma fazenda. Ele preferiu os tesouros do mundo e olha a situação que ele se encontrou. Outro dia, estava vindo ao culto, liguei o rádio e estava dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando aos jovens como beber com temperança. E isto estão fazendo nas igrejas. Mistura. Estão lhes ensinando temperança para que não se excedam. O que deviam ensinar-lhes é Cristo. Não como beber, isso porá a perder qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada e suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, e onde tem perdido a noite em festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus, e o entrar na presença de Deus é como sair de madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que tem estado com Deus. Esta manhã, quando vínhamos ao culto, minha esposa me dizia: querido, não digo isto com motivo de elogiar ninguém, porém ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, ela tinha uma boina como elas usam e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado, havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus e estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Quando você dar atenção para essa voz, a voz do Senhor, essa voz entra dentro de você e você se torna a própria voz de Deus. Essa mocinha chamou a atenção da esposa do irmão Brana pelo seu comportamento, pela sua vestimenta, porque ela havia se tornado a voz de Deus. Na verdade, nós somos a voz do nosso Senhor. Você é a voz do seu Senhor. O mundo é a voz do Senhor deles, que é o diabo. Porém, você é a voz do seu Senhor. Você é a voz de Deus nesses últimos dias. Aonde você passa é Deus falando. Você entra na empresa é Deus falando. Você entra na escola é Deus falando. Você está julgando o mundo pelo seu comportamento. Ali na Babilônia havia jovens que eram a voz de Deus. Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia. Mensagem: o caminho de Deus feito para nós, parágrafo 42. Eu posso ver alguns filhos hebreus assentados lá na Babilônia certa manhã. Eles recusaram a se inclinar a um ídolo. Isto é certo. Eles disseram: nós não faremos isso. Toquem todas as músicas que desejarem e soem suas cornetas e trombetas, mas nós não nos inclinaremos ao seu ídolo. Aleluia! Dai-nos mais Sadraques, Mesaques e Abednego, sim, Senhor, que não se inclinem às suas coisas mundanas. Nós não somos obrigados a nos inclinar a Ele. Deus nos fez livres através do Espírito Santo. Agora posso ver lá, certa manhã, vamos virar nossas câmeras lá para aquele lado um minuto. E veja e observe, eu posso ver aqueles garotos lá embaixo certa manhã. Eles disseram: agora veja o rei, todos que não se inclinarem nós vamos lançá-los na fornalha ardente. E eles foram e oraram uma noite. Antes de passar por aquela fornalha, eles já estavam orando. Eles oraram uma noite inteira. No dia seguinte, quando anunciaram que eles teriam que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Aquela voz estava borbulhando dentro da alma dele e não havia nenhuma outra voz que faria eles se inclinarem.
Então ele chegou e disse: rapazes, vocês fizeram isto? Vocês não se inclinaram? Sim, nós não nos inclinamos. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha, 7 vezes mais quente do que estava então. Satanás, ele fica furioso quando você rejeita a oferta dele. Porém, Deus fica tão alegre quando você rejeita a oferta do mundo. Agora não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada ali, subindo em direção à boca da fornalha. Ou a circunstância que eles chegaram por ter rejeitado a voz de Satanás. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã, o fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse: agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Ele queria queimar aquela religião. Oh, sim, não pense que você que o diabo não lhe queima. Claro que queima, mas recordem, o Espírito Santo, ele mesmo é fogo. Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, ele consome todo tipo de pecado. Agora quero que você observe, o caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma. Que estranho, mas ali era o caminho de Deus, e o eleito não interroga, ele permanece no caminho. Eu posso ver Sadraque, Mesaque e Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim, Senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não nos inclinarmos ao seu ídolo. E nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não livrar, não importa. Nós não vamos nos inclinar. Nós vamos pelo caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que está no seu caminho provido? As pessoas te perguntam isso também, porque a princípio elas querem ver evidências. Sim, aleluia. Alguns dizem: bem, não pensou você que possivelmente todas estas pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não, Senhor, a Bíblia diz assim e estamos com ela. O que você ouviu, o que te chamou não foi algo, não foi o homem, o que te chamou foi Deus. É por isso que você tem essa segurança. Diretamente para aquela plataforma foram eles. O calor intenso estava quase. Aquele calor realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dito uma palavra. Eles continuam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha. Quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente, vocês sabem, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus e preparando para serem queimados. Deus sempre vem no último passo. Que quadro! Observe todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima ao mesmo tempo. A população da Babilônia estava olhando para aqueles jovens, aquela plateia estava zombando deles, estava escarnecendo deles, mas aquela era a plateia de Babilônia. Havia uma plateia lá em cima que estava aplaudindo eles. Você anda pelo esse mundo e as pessoas zombam de você, elas escarnecem de você, mas tem uma plateia lá em cima que está aplaudindo cada passo seu. Vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé,
e seu suntuoso manto ao seu redor, aleluia. Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima, você sabia disto? Eu posso ouvi-lo correr ali em cima ao seu lado dizer: mestre, eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dela, assim dizer: olhar-te para a Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus, há homens que estão desejando selar seu testemunho essa manhã. Nossos irmãos estão para serem queimados. Eu posso ouvi-lo dizer: deixe-me ir lá embaixo, eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isto. Um anjo queria descer para livrar aqueles jovens. Aquela atitude comoveu a religião celestial. Eu posso ouvir outro dizer: não. Eu posso ouvir Deus dizer: não posso deixá-lo fazer isto, Gabriel ou Miguel. Você tem sido um bom anjo. Vá, coloque sua espada de volta. Fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo, ele é chamado Amargura. Faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele: mestre, olha lá embaixo. Eu tenho todo o controle das águas. Tu me destes na destruição antediluviana, e eu lavei o mundo inteiro, todos exceto Noé e seu povo. Agora deixe-me descer lá embaixo e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer, Deus dizendo para ele: Amargura, você é capaz de fazer isto é certo, mas eu não posso te deixar ir, é um grande trabalho. Eu posso vê-lo de pé ali, eles estão para dar o último passo. Eu posso vê-lo se levantar ali e dizer: vem aqui para um grande cúmulo de trovoada do além. Que coisa, ele o obedeceu. Eu posso vê-lo ouvir dizer: vento do leste, norte, oeste e sul, venham aqui e levem este cúmulo de trovoada, e eu vou dirigi-los como cavalo. Eu vou assentado neste cúmulo de trovoada esta manhã com uma carruagem. Eu vou até a Babilônia, eu mesmo. Deus mesmo desceu para livrar aquele jovem. Eu posso vê-lo estender a mão e segurar um relâmpago na forma de zigue-zague, e num estrondo atravessando os céus. Assim, logo que deram seus últimos passos, andando no caminho provido por Deus, e no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira, e ela estava de pé ali embaixo, abandando a cinza deles. Aleluia! Ele sempre está ali quando o homem anda no caminho provido por Deus. Voltando aqui na mensagem, escutando sua voz. Parágrafo 21. Agora voltemos ao passado. Essa voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era. Não importa se você é agricultor, sapateiro ou o que for, Deus ainda fala. Se você é pecador, prostituta, bêbado, membro nominal de igreja ou o que for, a voz de Deus ainda está pronta para lhe falar. Eu falei aqui do quadro que Eva e Adão chegou, por ter dado ouvido à voz de Satanás. Eu falei do quadro que o filho pródigo chegou, por ter dado ouvido à voz de Satanás. Mas ele tem graça para te dar essa noite. Quando Eva e Adão caíram naquela situação, a voz de Deus começou a procurar por Adão. Adão, aonde tu estás? Começou a passear pelo jardim. A voz de Deus estava procurando Adão. E quando a voz de Deus encontrou Adão, ele estava em pecado. Porém Deus, pela sua sublime graça, proveu um cordeiro para Adão. A voz de Deus tem graça para te dar essa noite. Não importa a sua situação, Ele quer falar com a sua alma e mudar a sua vida. Fez isso também com o filho pródigo. Ele estava naquela situação, mas de repente a eleição começou a se impulsionar na alma dele. Ele lembrou que tinha um pai, ele lembrou que tinha uma fazenda, e então ele encontra forças, escutando aquela voz que é maior que a voz do mundo.
E ele sai daquela situação e vai em direção à casa de seu pai. A voz de Deus está pronta para te falar essa noite. Pensemos agora em Moisés. Ele já tinha 80 anos de ensinamentos teológicos e conhecia as escrituras muito bem. Tinha a promessa de que seria o libertador de sua gente. Porém, porquanto conhecia as escrituras e era um bom membro formal da igreja moderna de seu dia, ele tomou a situação em sua própria mão e matou um egípcio. Vê você o que alguém faz quando não escuta a voz de Deus? Moisés, em vez de ter dado ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à voz do homem intelectual. E olha que situação ele chegou, lançou tudo a perder. E nessa manhã eu digo, essa noite, o diabo dirá a você, não vá ser batizado. Ou ele dirá, faça em outra ocasião. Outro diz, veja bem o que está fazendo. Outro lhe dirá, você vai perder muitos prazeres. A única maneira de esclarecer tudo isso é trazê-lo à palavra de Deus. Porém, nesses dias, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E logo aqui temos a Moisés com a teologia da igreja saindo-lhe pelos ouvidos. Estava bem cheio, ele ia ser o próximo faraó. E o encontramos aqui, todavia, sem conhecer a Deus. Porém, certo dia, ali de trás do deserto, um homem de 80 anos, com a barba branca e longa, viu uma sarça que ardia com fogo, e se separou do caminho para ver o que sucedia. E quando chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. Deus teve que tomar 40 anos para aquietá-lo antes de poder falar com ele. Nós, com todo alvoroço e perturbação que temos hoje, não podemos ficar quietos nem por 10 minutos para ver o que Deus nos fala. Sem dúvida, Moisés, estando ali na presença daquela sarça, e a voz que lhe chamou, aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos do que aprendeu em todos os 80 anos de ensinamento. A voz de Deus tem aquilo que você necessita. Isso o tornou um homem diferente e fará de você um novo homem, se tão somente pudesse silenciar suficiente tempo para escutar a sua voz, como fez o jovem Samuel. Fique quieto, não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça, e logo mantenha-se quieto para ver o que Ele dirá. Abra seu coração e diga, Senhor Jesus, qual é a tua vontade nessa situação? E fique ali. Se não responde nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responde hoje, então responderá amanhã. Se não responde essa semana, então fará semana que vem. Fique ali até que ele responda. Jacó ficou ali no vale de Jaboque até trazer Deus à cena. Ele ficou a noite toda orando até que teve um encontro real com Deus. Tanto que o anjo queria sair dali por tanto tempo que ele estava com Jacó. Mas Jacó queria uma transformação. E ele se agarrou na presença de Deus até ser transformado. Que você possa se agarrar na presença de Deus hoje até ser transformado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha orar. Amém. Respeite
quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, tantas orações têm subido nesta noite ao teu trono de misericórdia. Pedimos ao Senhor, Pai, responde a cada um que tem levantado sua alma em direção a Ti com grandes necessidades. Ajude cada um a vencer seus problemas, rebentar as correntes que os enrola, que os prende, e serem libertados pelo Teu poder. Temos aqui estes nomes, pessoas em necessidade, enviar os seus nomes, pedindo a ajuda do Senhor. Inclina, Senhor, para estas pessoas. Patrícia Dias Salerme, Francisco Ferro Neto, João Paulo Vigílio, Maria Verônica de Oliveira, por libertação. Socorro da Silva e família, Josefa Francelina, motivo de cirurgia, e tantos outros, Pai, precisam, necessitam do toque da mão do Senhor, para destrancar portas fechadas, abrir a vitória, Jesus. Ajude, nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Adoremos a Deus com nossas ofertas. Sua presença sinto
Fica, Senhor, fica. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanharam nesta noite, através de nossa página na internet. Lá em Lisboa, em Portugal, a irmã Conceição Picotto. Em Palermo, na Itália, a irmã Rosetta Graziani. No Distrito Federal, em Canangolândia, a irmã Ivone. Em Ceilândia, o irmão Eupídio e família. O irmão Paulo Henrique e família. O irmão Valdinei e família. Em Santa Maria, o irmão Paulo Sabino. No Recanto das Emas, a irmã Socorro, o irmão Samuel e a irmã Letícia. Em São Sebastião, a irmã Lucília. Em Taguatinga, a irmã Sara Almeida. Em Goiás, em Iaciara, a irmã Coraci. No Jardim Ingá, o irmão João Leite, a irmã Augustinha, o irmão Zeferina, a irmã Iara, o irmão Luiz Siqueira e família, a irmã Adriana Félix e família. Também no Jardim Zuleika, a irmã Eliane, a irmã Celina. Em Lusiane, o irmão Manuel Nunes e a irmã Maria Olímpia. Em Marajó, a irmã Marinalva e o irmão João Paulo. Em Minaçu, a irmã Joelme, a irmã Ana Maria e o irmão Edson Cunde. No Novo Gama, o irmão José Inácio e família. Em Valparaíso, a irmã Lucilene, a irmã Samara e a irmã Arlinda Neri. E em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael, a irmã Daiane, o irmão Walter Moraes. Em Mantena, Minas Gerais, a irmã Vanimar e família. Em Mantovânia, a irmã Nilza Borba, a irmã Carol e a irmã Ana Clara. Em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. Em São Carlos, a irmã Neuci, a irmã Rebeca. Em Ituverava, o irmão José Aleixo e família. A irmã Lourdes e família. O irmão Antônio e família. E outras 65 conexões que não enviaram os nomes. Deus abençoe cada uma destas pessoas. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós temos aqui aviso, o irmão Francisco do Carmo justifica sua ausência, motivo justo. E haverá culto amanhã, culto evangelístico, lá em Lusiânia, na casa da irmã Maria Olímpia, às 20 horas. Sábado haverá reunião com os diáconos, às 8h30 da manhã aqui, sábado próximo. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos preciosos que passamos aqui solenemente em Sua presença, ouvindo Sua palavra, orando, falando contigo. Momentos aprazíveis, ó Pai, são os momentos que passamos em Tua presença. Leva-nos de volta aos nossos lares agora, com a bênção deste culto. O doente volte curado, o oprimido libertado, todos abençoados. No nome de Jesus, guarde a cada um. Em nome de Jesus, amém. Sexta-feira, venha para continuarmos adorando a Deus. Aperte a mão de seu irmão, de sua irmã. Deus os abençoe, Deus os guarde em seu poder. Jesus, apresse sua vinda. Eu quero morar em Sião. Sei que não tardará minha ida pra divina mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida, pois lá está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião.
Jesus, não me deixes ficar, eu já ouvi sua trombeta, eu quero estar em condições de subir até Sião. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida, pois lá está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Amigo, queres aceitar ter uma morada em Sião? Aceite a Cristo, eu sugiro, que é o rei daquela mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião, minha preferida, pois lá está a salvação.